galerinha concurseira, vamos finalizar estado de defesa, estado de sítio, né? Ou estados de exceção. Todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra, estado de exceção, você já sabe, eita, é estado de defesa e estado de sítio. Então, vimos estado de defesa, quais são os requisitos? Procedimento, prazo, quem decreta, por meio de que se decreta, qual é o ato normativo no qual se decreta. E agora vamos para o estado de sítio, tá? Bem, o estado de sítio também, quem decreta é o presidente da República, beleza? Tranquilo? Só que os requisitos para a decretação do estado de sítio são outros, tá certo? Vamos lá? Artigo 137. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar, cuidado logo aqui, que você deve ter percebido, o início é o mesmo, o presidente pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, a diferença do estado de defesa e do estado de sítio em relação ao procedimento é agora. Solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Viram a diferença? Não, Emanuel, não vi não. Não percebi. Simples, cara. Eu vou botar ali no quadro, tá? Não se preocupa não. O estado de defesa, ele decreta para depois ser aprovado. Tá certo? No estado de sítio, ele solicita o decreto para decretar. Entenderam aí a diferença? No estado de defesa, ele decreta para depois, ó. E aí, beleza? No estado de sítio. E aí, posso decretar? Essa é a grande diferença. Estado de defesa, decretei. E aí? Continuo? Estado de sítio. E aí, posso decretar? Essa é a grande diferença. E os requisitos? Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Segundo, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então veja, eu tenho 3 requisitos para a decretação do estado de sítio. Primeira delas, comoção grave. Comoção grave. O que é comoção grave? Veja que essa comoção grave tem que ser de repercussão nacional. Tem que ser de repercussão nacional. E por que repercussão nacional? Aqui é diferente do estado de defesa. No estado de defesa, eu disse o tsunami, não falei tsunami? Não precisa ser em todo o território nacional. Pode ser apenas nos estados do Nordeste. Eu já teria uma possibilidade de estado de defesa agora. Uma comoção grave apenas nos estados do Nordeste. Cabe estado de sítio? Não, a repercussão tem que ser o quê? Nacional. Então, não só no Nordeste, mas no Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, opa, já cabe, não precisa ser no Brasil como um todo, mas tem que ter uma repercussão nacional. Emanuel, no Nordeste não tem repercussão nacional? Não, você tem uma repercussão regional, região Nordeste. Agora, se eu tenho região Nordeste e eu tenho região Sudeste, eu já tenho uma repercussão nacional. Então, veja, primeiro ponto, comoção grave de repercussão nacional. Exemplo de comoção grave. O que vocês achariam que seria uma repercussão grave? Greve da polícia. Imagine, cara, greve da polícia militar em todos os estados do Nordeste, em todos os estados do Sudoeste, em alguns estados do Centro-Oeste. Fudeu, né? É uma comoção grave. Se, amigos, em um estado só, a greve da polícia faz um estrago da gota, imaginem em mais de um estado. Lembra aí do Espírito Santo, né? O que aconteceu somente no estado, e foi aquele fuzuê arretado.
Aqui em Pernambuco, quando teve, né, foi um fuzuê arretado, imagine em vários estados. Opa, eu tenho um requisito para a decretação do estado de sítio, comoção grave. Qual seria o outro requisito? Ineficácia. Ineficácia de quê? Ineficácia do estado de defesa. Como assim, Emanuel? Ó, o presidente decretou o estado de defesa 30 dias, por 30 dias. Não deu resultado. Pode prorrogar? Pode. Por mais 30 dias. Mas ainda continua. Vai prorrogar de novo o estado de defesa? Não. O que ele faz? Decreta o estado de sítio. Por quê? Se ele já fez 30, mais 30 e não deu nada, meu amigo, então a medida tem que ser o quê? Mais severa, mais rígida. Então, qual é a medida mais rígida? Estado de sítio. Então, vejam que eu tenho duas medidas de exceção, estado de defesa e estado de sítio. Só que o estado de sítio é uma medida muito mais rígida do que o estado de defesa. Estado de defesa é mais branda, estado de sítio não. Estado de sítio é mais rígida, mais restritiva. Então, é muito mais grave a decretação do estado de sítio. Então, eu tenho esses dois primeiros momentos que estão previstos no inciso 1º. Então, aqui está previsto no inciso 1º do artigo 137. Mas existe outra situação que também cabe o estado de sítio. Por isso que a gente diz que ele é mais grave. Qual é? Está lá no inciso 2º, ó. Declaração de guerra. Declaração de guerra, meus amigos. Ó, declaração de guerra. Então, se o Brasil declara guerra, decretação do estado de sítio. Ou então, se ele responde à agressão armada estrangeira, ou seja, um país invade o Brasil, ele vai lá e responde, entramos em estado de sítio. Então, bora lá. Comoção grave de repercussão que? Nacional. Opa, decreta o estado de sítio e não estado de defesa. Ineficácia das medidas aplicadas pelo estado de defesa. Foi aplicado o estado de defesa, mas não deu nada. Não adianta. Próximo passo, estado de sítio. Não adiantou, foi ineficaz o estado de defesa, próximo passo, estado de sítio. Guerra declarada, estado de sítio. Resposta à agressão armada estrangeira, estado de sítio. Então essas são as situações, os requisitos para aplicação do estado de sítio. Então já tem o primeiro ponto. Eu já sei os requisitos. Falta a gente ver o quê? O procedimento. Vamos lá. Primeiramente, quem cabe decretar? O mesmo que decreta lá no estado de defesa, decreta aqui no estado de sítio. Quem é esse? Presidente. E para ele decretar, ele precisa o quê? De uma consulta. Essa consulta é obrigatória ou é facultativa? Consulta obrigatória. E ele vai consultar quem? Dos conselhos. Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então, até aqui, o procedimento é igual. Até aqui, o procedimento é igual. Agora, daqui para lá, o procedimento vai ser diferente. Só lembrando que o presidente, como no estado de defesa, no estado de sítio, ele não está obrigado ao quê? A atender o que eles disseram. Então, se os conselhos disserem, determine o estado de sítio, ele determina se ele quiser. Ele é obrigado a consultar, mas ele não é obrigado a atender a consulta. Beleza? Vamos lá. Então, qual é a diferença aqui? A diferença começa agora. No estado de defesa, ele decreta e submete o decreto de estado de defesa a quem? Ao Congresso. Aqui não. O que faz o presidente? Ele vai solicitar
ele vai solicitar ao Congresso Nacional o estado de sítio. Então, na verdade, preste atenção, visualize o que eu vou te dizer. No estado de defesa, se tem um controle posterior político. Se tem um controle posterior, controle posterior político. Por que controle posterior político? Porque o Congresso Nacional vai analisar pós o decreto. No estado de sítio, esse controle político, ele é prévio. Esse controle político, ele é prévio. Ou seja, primeiro eu solicito para depois... Aqui, primeiro eu decreto, depois eu solicito. Aqui, primeiro eu solicito para depois decretar. Entenderam aí? Beleza. Aqui, meus amigos, é o mesmo esquema. O mesmo esqueminha. Apreciação da solicitação e não do decreto. O Congresso vai apreciar a solicitação 10 dias. Congresso está de recesso? Então, convocação extraordinária em 5 dias. Para decidir se decreta ou não estado de sítio, o que nós temos aqui? Maioria absoluta. Beleza, tranquilo. Vamos revisar o procedimento. Presidente consulta o Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional. Essa consulta é o quê? Obrigatória. Mas ele não está vinculado à decisão desses conselhos. Ele quer decretar o estado de sítio, ele pode decretar logo? Não. Ele solicita ao Congresso Nacional a decretação, solicita a autorização para ele decretar o estado de sítio. O Congresso Nacional vai fazer o quê? Vai analisar essa solicitação em 10 dias. Está em recesso. Convocação extraordinária para 5 dias. E a decisão se autoriza ou não o estado de sítio por maioria absoluta. Prazo. Diferentemente. O prazo aqui, nós temos, na verdade, 2 prazos, não é? Nós temos, na verdade, 2 prazos. Vamos lá. Inciso 1º, inciso 2º, são prazos distintos, claro. Inciso 1º, estão lembrados? Ineficiência do Estado de Defesa, comoção grave de repercussão nacional. Qual é o prazo para a decretação do estado de sítio? 30 dias. Então, o prazo vai ser de 30. Pode ser prorrogado? Pode. E quantos dias? Mais 30. Pode ser prorrogado de novo? Pode. Por mais quanto? Por mais 30. Então, vejam, a prorrogação, o parágrafo 1º, ele não fala em quantas prorrogações vão ter, diferentemente do Estado de Defesa. O Estado de Defesa é 30, prorrogado uma vez por igual período. Aqui não, ele diz, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Quando ele diz, nem prorrogado de cada vez por prazo superior, isso que ele está querendo dizer o quê? Eu posso prorrogar, mas desde que a prorrogação não seja, por exemplo, de 35, de 40, porque o prazo é maior do que 30. Eu posso prorrogar, 30, prorroguei 30, mais 30, mais 30, e assim por diante. Entenderam aí? Tranquilo? Muito bem. E aqui? Aqui não tem
prazo. Não tem prazo. Emanuel, por que aqui não tem prazo? Meu amigo, é guerra. Guerra tem prazo para acabar? É? Não. Então, no segundo caso, que é guerra, não tem prazo. Enquanto durar a guerra, dura o estado de sítio. Aqui não. Comoção grave, 30 dias. Eita, ainda não acabou. Decreta por mais 30. Beleza, mais 30. Ainda não acabou. Decreta por mais 30. Somou 90. Ah, não precisa decretar mais não. Decreta só mais 10 dias e a gente encerra. Então, no caso aí, do exemplo, o estado de sítio durou 100 dias. Mas aqui, não tem prazo. É guerra. Guerra pode durar um dia, como pode durar um ano, 5 anos. Não é isso? Então, não tem prazo. Beleza? Quais são as medidas agora? Quais são as medidas que podem ser decretadas durante o estado de sítio? Primeira medida. Obrigação de permanência em localidade determinada. Cara, obrigação de permanência em localidade determinada. Olha aí o toque de recolher. Olha aí o toque de recolher. Quando a gente estuda o artigo 5º, inciso 15, diz: a liberdade, todos têm liberdade de locomoção em todo o território nacional, em tempo de paz. Olha aqui, é justamente isso. Então, eu tenho liberdade de locomoção? Tenho. É meu direito de ir e vir. É minha liberdade física, não é? O de meu direito de ir e vir. Mas, durante o estado de sítio, essa minha liberdade de locomoção, ela pode ser suspensa. É o famoso toque de recolher. Detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns. Muito interessante esse inciso segundo. Mais uma vez, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. O que a gente aprende na Constituição Federal, lá no artigo 5º também, lá no inciso, acho que é o inciso 61, acho que é o inciso 61 do artigo 5º, que diz: o indivíduo só pode ser preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente. É o inciso 61 mesmo. Artigo 5º, inciso 61. O indivíduo só pode ser preso em flagrante delito ou por ordem judicial de autoridade competente. Ou seja, eu só posso ser preso em flagrante ou por juiz. É a chamada prisão judicial. Mas, aqui no artigo 139, quando se fala em estado de sítio, se prevê a famosa prisão administrativa. Aqui cabe a famosa prisão administrativa. Por que prisão administrativa, Manuel? Porque não é decretada pelo juiz. Essa prisão administrativa é decretada pelo presidente da República. A prisão administrativa é decretada pelo presidente da República. Então, aqui é diferente. Então, existe prisão administrativa? Existe. Existe prisão administrativa? Existe. Mas, em um único caso, qual é? Durante a situação, tanto do estado de defesa, né? Como no estado de sítio, né? Então você tem a famosa prisão administrativa. Tanto no estado de defesa como no estado de sítio, você tem essa prisão administrativa. Decretada por quem? Pelo presidente. Agora tem prazo. Qual é o prazo? 10 dias. Então cabe a prisão administrativa tanto no estado de defesa como no estado de sítio. Decretada por quem? Pelo presidente. Mas qual é o prazo? 10 dias. Emanuel, pode passar desses 10 dias? Pode. Agora, para que seja superior a esses 10 dias, passe desses 10 dias,
tem que pedir autorização judicial. Veja, para prender até 10 dias, o presidente pode determinar prisão. Sem problema nenhum. Agora, ele quer prender por mais de 10 dias, tem que pedir autorização judicial. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Terceiro caso. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações, à liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão na forma da lei. Em relação à inviolabilidade da correspondência, a gente já viu lá no estado de defesa, e é a mesma coisa aqui, tá? Então, o juiz, no estado de defesa, quem pode, no estado normal, na verdade, quem é que pode fazer a violação do sigilo de correspondência? Juiz e administração penitenciária, diretor de presídio. No estado de defesa, no estado de sítio, juiz, diretor de presídio e presidente. A gente já viu. Só que aqui amplia a restrição, amplia-se as restrições, dizendo que também vai haver restrição ao sigilo das comunicações e à prestação de informações e à liberdade de imprensa. Isso quer dizer o quê? Que o Estado pode determinar o que pode ser divulgado e o que não pode. E como pode. Ainda tem isso. Você pode... Ó, imprensa, vamos pegar um exemplo, a pandemia. Que houve uma repercussão geral aí, né? De discussão, porque o presidente não estava divulgando os dados da pandemia. Pandemia foi estado de sítio? Não. Então ele é obrigado a divulgar. Inclusive é crime de responsabilidade essa não divulgação. Agora, durante o estado de sítio, ele pode determinar que não sejam divulgados? Pode. Ou então determinar, ó, você só pode divulgar isso, imprensa. Você só pode divulgar aquilo. Então você tem uma restrição ao direito à informação, tá? Então, outro ponto. Suspensão da liberdade de reunião. Opa! No estado de defesa, eu vou restringir o direito de reunião. O Estado vai dizer, ó, só pode ter reunião sábado e domingo nesses locais. No estado de sítio, o direito de reunião vai estar o quê? Suspenso. Acabou-se. Não mais tem, não vai existir mais o direito de reunião. Acabou-se. Durante o estado de sítio, sem direito de reunião. Busca e apreensão em domicílio. Vimos o quê? A casa é asilo inviolável do indivíduo, artigo 5º, inciso 11. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em situações de flagrante delito, prestação de socorro, desastre, ou durante o dia, por determinação judicial. Opa! Durante o estado de sítio, a busca e apreensão em domicílio pode ser determinada pelo presidente da República. Intervenção nas empresas de serviços públicos também cabe. O que é essa intervenção? Chegar lá na CELP, ó, luz só a partir das 6 horas. A gente até viu um pouquinho isso também no estado de defesa, né? Ocupação temporária. Transporte, só fica no transporte, ó, transporte só funciona só até as 17 horas. Acabou-se. E por último, requisição de bens. Como assim requisição de bens? O Estado chega, ó, preciso da tua fazenda, preciso da tua casa, preciso dos teus carros, preciso dos teus caminhões. Isso é requisição de bens, tá certo? Então vejam. Observaram aí que eu disse que o estado de sítio é muito mais gravoso, muito mais rígido que o estado de defesa, é justamente por isso. Por quê? No estado de defesa, eu tenho apenas restrições de direitos. No estado de sítio, eu tenho restrições de direitos e suspensão de direitos. Lembre-se, estado de defesa, eu não posso ter suspensão de direitos. Eu tenho uma restrição. Restrição ao direito de reunião. No estado de sítio, suspensão do direito de reunião. No estado de defesa, eu não tenho restrição à minha liberdade de locomoção. Estado de sítio, opa, suspensão
da liberdade de locomoção. Toque de recolher. No estado de defesa, eu tenho uma ocupação temporária de bens. Eu ocupo. No estado de sítio, eu pego o bem. No estado de defesa, eu tenho apenas uma inviolabilidade em relação à correspondência. No estado de sítio, eu amplio isso para dizer também: direito à informação, liberdade de imprensa, sou eu que determino. Ou seja, é uma situação muito, mas muito mais grave, muito mais pesada do que o estado de defesa, tá certo? Então, pessoal, o que cai? O que cai em estado de defesa e estado de sítio? Só para fazer uma geral, para você não esquecer. Requisitos. Por quê? Que a banca pega os requisitos de estado de defesa e joga para o estado de sítio. Requisito do estado de sítio e joga para o estado de defesa. Então você tem que saber os requisitos. Depois, procedimento. Lembrar que, tanto no estado de defesa como no estado de sítio, o presidente faz a consulta obrigatória ao Conselho de Defesa e ao Conselho da República. Mas o procedimento vai ser diferente. No estado de defesa, ele pede o quê? Ele decreta logo. Ele decreta o estado de defesa para depois, ao Congresso Nacional, fazer análise se continua ou não. No estado de sítio, ele solicita autorização para que o Congresso Nacional permita ele decretar o estado de sítio. Prazos. Estado de defesa, 30 mais 30, acabou-se. Estado de sítio, 30 mais 30 mais 30 ou mais 20, o que não pode ser ultrapassado esse limite de 30 dias. E, se for guerra, aí que não tem limite mesmo. Beleza? É isso que cai. É isso que cai. Restrições, tanto vai restrição de direito, tanto vai ter no estado de defesa como no estado de sítio. Só que no estado de sítio, além das restrições de direito, vai também ter o quê? Também terá o quê? Suspensão de direitos. Quais são as suspensões? São duas. Liberdade de locomoção e do direito de reunião. Meus amigos, essa é a estrutura. Galerinha, essa é a estrutura. Estudou essa estrutura, soube essa estrutura, você vai aplicar na prova e você não vai errar uma questão de estado de defesa, uma questão sobre estado de sítio. Valeu? Então, com isso, fechamos aí, né, as formas de estado de exceção, que uma mais branda, estado de defesa, e a outra mais gravosa, que é o estado de sítio. Valeu? Fé, força e foco no teu objetivo que você vai alcançá-lo. Um abraço, um beijo aí do professor Emanuel Tadeu. Valeu!